Olá, na aula de hoje, a aula 19b, nós vamos falar sobre o Simple Conditional. Lembrando que na aula anterior, a aula 19a, nós falamos sobre o Simple Future. Então, relembrando, ele fará é futuro simples, Simple Future. Ele faria é condicional simples, ou Simple Conditional. Ele fará, futuro. Ele faria, condicional. Nós compraremos, futuro simples, ou Simple Future. Nós compraríamos, condicional simples, ou Simple Conditional. O conditional, ou Simple Conditional, ele é feito com o auxiliar would, que pode ser contraído para essa forma aqui, mais a forma base do verbo. Ele estudaria aqui. He would study here. He would study here. Ou he'd study here. He'd study here. Você traria a sacola. You would bring the bag. Ou you'd bring the bag. O auxiliar would é o mesmo auxiliar para todas as pessoas, assim como ocorre com o auxiliar will no futuro. As interrogativas e negativas são feitas da seguinte forma. Ele viria com ela. Notem que é condicional. Viria. Então, he would come with her. Já que eu tenho auxiliar aqui, would, eu pergunto com ele. Would he come with her? E a negativa eu vou fazer com o próprio auxiliar. He wouldn't come with her. Wouldn't é a contração de would mais not. Wouldn't. Temos aqui também um outro exemplo. Eles tentariam te ajudar. Tentariam condicional. Portanto, usamos o auxiliar would. They would try to help you. They would try, tentariam, to help you. Te ajudar, ajudar você. To help you. Pergunta, would they try to help you? E a negativa, they wouldn't try to help you. É um tempo verbal realmente muito simples. Já o conditional continuous, por ser um tempo contínuo, terá verbo to be mais gerúndio. Só que por ser conditional, teremos verbo to be no condicional. Nesse caso, estaria, would be. Ela estaria dormindo. She'd be sleeping, ou she would be sleeping. Ela estaria dormindo? A interrogativa. Estaria é would be. Portanto, perguntamos com o auxiliar would. Would she be sleeping? Curioso isso, porque nos demais tempos contínuos, como o present continuous ou o past continuous, nós não temos auxiliares. Nós temos o verbo to be no presente e o verbo to be no passado. Portanto, perguntamos com o verbo to be. Já no future continuous ou conditional continuous, nós temos o verbo to be no futuro e o verbo to be no condicional. Porém, para fazermos o verbo to be nesses dois tempos, nós temos os auxiliares. Então, nós vamos perguntar com os auxiliares. Ela estaria dormindo? Would she be sleeping? E negando, temos também auxiliar. Ela não estaria, estaria would be. Então, eu nego com wouldn't. She wouldn't be sleeping. Sobre as respostas curtas, se nós temos auxiliar, damos a resposta curta com auxiliar. Would you live here? Você viveria ou moraria aqui? Yes, I would. Ou no, I wouldn't. Compare que ela ia ficar comigo. Ela ia ficar comigo. Notem que é uma ação que não ocorreu. É o chamado futuro frustrado, que nós vimos na lição 18b. Então, ela ia ficar comigo. She was going to stay with me. Esse ia é to be mais going, com o to be no passado. She was going to stay with me. Mas comparem com ela ficaria comigo. Ficaria é condicional. Então, vamos utilizar o auxiliar would. She would stay with me. Ou, como está aqui, she'd
stay with me. A contração do would é esse apóstrofo D. Vou explicar agora sobre o indicativo, contrastando-o com o subjuntivo. Bom, ele faz. Isso aqui é indicativo. O verbo fazer está conjugado aqui no presente do indicativo. Ele faz. Se ele fizer, já não é mais indicativo. É o que nós chamamos de subjuntivo. O subjuntivo é um tempo verbal em que a conjugação do verbo principal depende da influência de outras palavras como se ou quando. Portanto, se eu excluir da frase o se e disser apenas ele fizer, não tem sentido. Só tem sentido se eu disser se ele fizer. Ou seja, essa conjugação, o fizer, só faz sentido mediante o uso de se ou quando. Isso é o subjuntivo. Ele faz, indicativo. Se ele fizer, subjuntivo. Da mesma forma, você chegou, indicativo. O sujeito indica a conjugação do verbo. Já no subjuntivo, não é o sujeito quem indica a conjugação do verbo, mas essa outra palavra, como se ou quando. Quando você chegasse, é subjuntivo. Para nós sabermos formular esse tipo de oração em inglês, no subjuntivo, é muito fácil e segue a seguinte dica. Se eu dormir, notem esse R aqui, se eu dormir, é presente. Portanto, if I sleep, o verbo dormir no presente, sleep. Porém, se eu dormisse, é passado. Então, o passado de sleep, slept. If I slept, se eu dormisse. É muito fácil, muito simples. É só ficarmos atentos a isso. Temos mais algum exemplo aqui. Se nós fizermos, notem que é presente. Portanto, if we do. Se nós fizéssemos, é passado. Então, o passado de do é did. If we did. Veja exemplos. Se ela fizesse o exercício, fizesse é passado. If she did the exercise. Se eles morassem aqui, é passado. If they lived here. Se ele morar aqui, é presente. If he lives here. Estamos atentos ao uso da conjugação da terceira pessoa no presente, porque é presente. Se ele morar, if he lives. Atenção! Se eu for de carro, esse for é do verbo ir. Nesse caso aqui é presente. If I go by car. Porém, se eu for um bom aluno, esse for é do verbo ser. No presente também. Então, if I am ou if I'm a good student, devemos ter muita atenção com isso, porque em português acontece essa confusão. Nós temos dois tipos de for, do verbo ir e do verbo ser. Mas em inglês as coisas são bem mais claras. Se eu for de carro, if I go by car. Se eu for um bom aluno, if I am a good student. O que mais nós temos aqui? Se eu fosse você, esse fosse não é do verbo ir, é do verbo ser. Então, if I were you, aqui é passado, fosse é passado. Já sabemos que o verbo to be no passado é was ou were. If I were you, se eu fosse você. O curioso é que nós aprendemos que no passado, was ou were, usamos was para I, he, she ou it. Mas isso só se aplica se for indicativo. Como se eu fosse você, na verdade é subjuntivo, não existe was no subjuntivo. Então usaremos sempre were para todas as pessoas. Ela foi minha amiga, é indicativo. She was my friend. Se ela fosse minha amiga, é passado do verbo to be.
Porém, vamos usar were e não was, porque aqui é subjuntivo. Então, if she were my friend, em vez de if she was. Espero que estejam entendendo. Tudo que eu falei até agora serve de base para nós começarmos a formular as chamadas conditional sentences, que são as orações condicionais. Orações condicionais são orações de se que ocasionam uma consequência, como se mais uma oração no presente ocasiona uma consequência no futuro. Então, se eu estudar, eu passarei. Notem que se eu estudar é subjuntivo no presente. Então, if I study, I will pass. Eu passarei. Bem fácil, não? Assim como também é possível, if mais uma oração no presente, indicar uma consequência no presente. Se eu estudo, eu passo. Note que é presente, presente. If I study, I pass. Nesse caso, esse if I study, se eu estudo, não é subjuntivo, é indicativo, porque eu digo eu estudo. Isso é indicativo. Mas se eu digo se eu estudar, isso é subjuntivo. Temos aqui uma outra situação de oração condicional, que é quando usamos o if mais uma oração no passado, subjuntivo, a consequência é uma oração condicional. Se eu estudasse, eu passaria. Se eu estudasse, é passado, subjuntivo. Então, if I studied, eu passaria. I'd pass ou I would pass. Ok? Mais exemplos. Se ela tivesse mais tempo, eu a ajudaria ou eu ajudaria ela. Se ela tivesse, é passado. Portanto, subjuntivo, passado do subjuntivo. If she had, passado de have, had. If she had more time, I'd ou I would help her. Eu a ajudaria. Notem que if mais uma oração no passado ocasiona condicional. Se eu trabalhar, terei dinheiro ou eu terei dinheiro. Se eu trabalhar, presente do subjuntivo. Ocasiona uma consequência no futuro. Então, if I work, I'll have money. Ou I will have money. Terei. Se eu trabalhasse, eu teria dinheiro. Se eu trabalhasse, é passado, subjuntivo. Eu teria dinheiro, condicional. Se eu trabalhasse, if I worked, eu teria, I'd have, I would have money. Se eu quisesse, eu teria. Se eu quisesse, é passado do subjuntivo, do verbo to want. O passado é wanted. If I wanted, eu teria. I'd have. If I wanted, I'd have or I would have. Se eu quiser, eu terei. Se eu quiser, é presente. Portanto, if I want, eu terei. I'll have or I will have. Para finalizarmos a explicação, vejamos os nossos verbos do dia. Today's verbs. Nosso primeiro verbo é o verbo to play. Só um momento. Ok. Nosso primeiro verbo é o verbo to play. É um verbo regular, o passado é played. Brincar, tocar, instrumento musical, jogar ou representar. Se ele jogasse, ganharia. Notem que é uma oração condicional. Jogasse é passado do subjuntivo. If he played, he'd win. Or he would win. O verbo ganhar, vencer, é o verbo to win. Nosso segundo verbo, o verbo to die. O passado, died. To die, died. Morrer. Ele viria quando ela morresse. Notem que é uma oração condicional. Só que observem aqui, ó, quando ela morresse. É passado do subjuntivo. Ele viria,
he'd come or he would come when she died. Para finalizarmos, temos o verbo to walk, walked. To walk, walked. Verbo regular também, andar ou caminhar. Se você caminhasse, teria uma saúde melhor. Se você caminhasse, teria uma saúde melhor. Caminhasse é passado, passado do subjuntivo. Portanto, if you walked, you'd have or you would have a better health. Saúde, health. Esse assunto ele é um assunto simples, porém exige atenção e eu recomendo a todos que, em caso de dúvidas, tirem as suas dúvidas com o seu professor em sala de aula, façam seus exercícios e, se necessário, também reassistam esse videocast. Bye, bye.